Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Deitei, dormi, acordei, o Senhor me sustentou, eu e minha casa. Vamos começar o nosso Alimentando a Fé hoje. Vamos continuar nas bem-aventuranças. Agora o versículo 6 que diz, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Por que Jesus falou isso? Fome e sede de justiça. Porque na época em que Jesus estava ali, ele veio ali para Israel, era uma época em que os líderes religiosos, os fariseus, eles não estavam praticando a justiça. Eles estavam usando os seus cargos de superioridade, de poder, para fazer a sua própria vontade, para satisfazer o seu próprio interesse pessoal, os seus próprios interesses, o seu próprio ego. E por isso Jesus veio para ensinar os seus discípulos e o povo a quem ele seguia, e também os líderes religiosos, a qual não aceitaram que Jesus era o Filho de Deus realmente. Os fariseus eram aqueles que faziam as cerimônias religiosas no templo. Os fariseus eram aqueles que ensinavam o povo sobre a lei de Deus, mas eles mesmos não estavam vivendo de acordo com a lei de Deus. Eles estavam usando seus cargos para fazer as suas próprias leis, para eles mesmos se promoverem, né? Então Jesus ensinou aqui, bem-aventurados os humildes. Não é os humildes, aqui é o 5, é o que é o 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A palavra bem-aventurado eu já falei ontem, né? Bem-aventurado significa uma pessoa que ela é mais que feliz por ter recebido algo extraordinário. É uma pessoa que ela foi afortunada, ela recebeu algo que ela nunca imaginava ter recebido. Então, ela é mais do que feliz, né? Então, e essa bem-aventurança, qual é esse algo que a pessoa recebeu? O reino dos céus, que nós não merecemos, mas nós recebemos. E para entrar no reino dos céus, para receber o reino dos céus, aqui estão os requisitos que Jesus está nos ensinando. Ele ensinou para os seus discípulos e agora chegou até nós a palavra de Deus. Então, ele disse, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Quando nós temos sede, nós tomamos água. Quando nós temos fome, nós nos alimentamos. E quando a gente está com fome, a gente fica fraco, a gente precisa comer. Precisa comer pelo menos 3 vezes ao dia, fazer um lanche, né? Porque senão nós ficamos fracos. Comer e beber é uma necessidade física, é uma necessidade humana. Então Jesus comparou a justiça como uma necessidade, né? Então, praticar a justiça não é algo, eu vou ser uma pessoa justa às vezes. Não. Não é às vezes que nós temos que ser justos. Não é só às vezes, não é só quando me convém que eu preciso ser justo, né? Os fariseus, eles faziam justiça quando convinha a eles. Fazia algo bom, eles davam esmolas para mostrar que eles eram santos, eram homens de Deus, né? Isso não é justiça, eu dar esmola, eu ajudar alguém e mostrar, olha, eu estou ajudando, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa.
A minha atitude não é eu que vou mostrar para o outro. São as pessoas que vão ver em mim. Né? Aquilo que eu sou é as pessoas que vão ver. Não sou eu que vou falar, que vou mostrar, que vou fazer para alguém ver. E principalmente Deus. Tem coisas que as pessoas não vê, mas Deus vê. Né? Tem coisas que é justa, que ninguém tá vendo, mas você vai dizer, rapaz, eu não vou fazer justiça não, porque ninguém tá vendo eu fazer, não vai adiantar de nada. Então eu vou puxar aqui um pouquinho pro meu lado, eu vou aqui cortar uma fila, eu vou colocar aqui meu nome aqui primeiro, eu conheço o gerente, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, então eu vou puxar pro meu lado, a sardinha pro meu lado, porque primeiro o meu, né? Primeiro eu, depois o outro. Isso não é justiça. Isso não é a atitude daquele que quer herdar o reino dos céus. Ninguém tá vendo, só eu e fulano que é importante. Então eu vou pedir a ele para me colocar primeiro. Eu vou passar na frente, Não, tá errado. Tá errado. Então, o que é desejo, o que é fazer justiça, fome e sede de justiça? É desejo contínuo por retidão. É você ter o desejo sempre em seu coração de fazer as coisas certas. É santidade. É um relacionamento correto com Deus e o próximo. Como é que eu digo que eu sou uma pessoa correta com Deus e não sou com o meu próximo? Como é que eu falo que eu amo a Deus acima de tudo, mas eu sou injusta com o meu próximo? Né? Não é fácil não. Né? Como é? Jesus fala assim, como é que você diz que ama a Deus que você não vê e não ama o seu próximo que você vê? Comparado com a necessidade física da comida. É aquela pessoa que quer, que deseja o tempo inteiro ser justo, fazer o que é certo, ser compassivo, né? Ter compaixão do próximo, desejo espiritual profundo. É aquela pessoa que está numa fila e vê uma pessoa idosa, uma pessoa com necessidades especiais, dizer, não, meu filho, fique aqui na minha frente porque você precisa mais do que eu. Eu estou sendo justa, eu estou amando o meu próximo. Sempre querer fazer o bem, fazer o certo, fazer o justo. É ser honesto, ainda que ninguém veja a sua honestidade. Ainda que não tenha câmeras lhe filmando, você precisa ser honesto. Ainda que ninguém esteja vendo, precisa agir com honestidade, porque para entrar no reino dos céus, não são as testemunhas lá, não vai adiantar de nada. Lá é Deus. Ele que vai ser o juiz. Ele que vai ser o nosso juiz, ser honesto, né? As características daquele que quer entrar no reino dos céus, daquele que tem fome e sede de justiça, ser honesto, ser generoso. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a obedecer, né, os seus mandamentos, obedecer as suas palavras, porque às vezes, né, a gente quer primeiro eu nem conheço fulano, nem conheço ciclano, por que eu vou ajudar? Por que eu vou me importar? Não é da minha família, não é longe daqui, não vou me importar, né? Mas para o Senhor não é assim. Então, como é que eu vou conseguir ter fome e sede de justiça? Como que eu vou conseguir ter essa característica em mim? Primeiro lugar, oração. Segundo lugar, leitura da palavra. Aqui eu estou lendo a palavra, é a palavra que está falando isso. É a Bíblia que está falando isso. São palavras de Jesus Cristo. Você crê em Cristo? Você crê que Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar?
Foi ele que falou essas palavras aqui. É ele quem diz. Então, leitura bíblica, ler a Bíblia, você vê o que a Bíblia está falando e também obedecer o que a Bíblia diz. E também comunhão, é necessário termos comunhão com os outros e comunhão com a família da fé. O que é a família da fé? É a comunidade cristã a qual você pertence. É a igreja que você pertence, ter comunhão com os irmãos. Se você ainda não pertence a nenhuma, mas não é necessário ter igreja, não é necessário ir para a igreja. É necessário, porque Jesus ele ia à sinagoga. Jesus ele congregava. Foi o próprio Jesus que falou. Tá na Bíblia. Então, se você diz, eu creio em Jesus, eu sigo a ele, e você diz que não é necessário ir para a igreja para ser um cristão, você está totalmente errado. Você não está seguindo a Bíblia. Foi Jesus que falou que é necessário ter comunhão com os santos. Ele próprio, ele ia para as sinagogas. Às vezes ele era até expulso, mas ele ia. Né? E depois os apóstolos também. E em último lugar, ação. Primeiro eu oro, eu busco a Deus, depois eu leio a Bíblia, tenho comunhão com os irmãos e depois eu faço aquilo que eu li, eu vou fazer, eu vou praticar. É a prática, porque a fé sem as obras ela é morta. Não adianta eu estar aqui pregando para você, falando para você, te ensinando, transmitindo a palavra do Senhor e eu mesma não fazer aquilo que eu estou, né, falando. Amém? Então, nesta manhã é um momento de reflexão, né, que nós possamos meditar nesta palavra, nessa leitura. É Mateus 5, versículo 6, é bastante forte e é necessário. E que possamos aplicar, né, em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Vou fazer uma breve oração pela tua vida. Senhor amado, está aqui essa pessoa assistindo este vídeo. Que o Senhor possa tocar no coração dela. Que o Espírito Santo pode ir de encontro a essa pessoa agora. Fazer aquilo que lhe apraz na vida dela. Aquilo, aonde ela está necessitando do teu toque. Que o Senhor venha agir, que ela possa entender que ela precisa ter fome e sede de justiça para herdar o reino dos céus. E que ela consegue, porque quem nos ajuda é o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Comente, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra do Senhor.